Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Alegria de viver. Mais um episódio, bem-vindos. Nós agora temos de cumprimentar de vez em quando as pessoas, não pode ser só tá, ok. Tá. Parece Fazer um com interjeições só. É uma falta de educação. Não, há aquela cena muito conhecida do Wire, em que eles têm uma cena inteira de não sei quanto tempo, eles só dizem shit ou fuck, não é? Que é só a mesma palavra sempre. Não me lembro. Sempre com entoações diferentes. Ah, é? Em que está os dois polícias, já não lembro o nome deles. Um é o McNulty. O McNulty? E o outro, o parceiro dele, a descobrir uma coisa qualquer e só dizem fuck. Yeah, fuck. E tipo, se leres o guião é só fuck. Okay. Mas aquilo, pronto, é uma cena clássica. Portanto, seria essa versão em termos de podcast, não é? E que seria espetacular para as pessoas, não é? Não, estarem aqui entre 10 a 15 minutos só a ouvirem isso. Sim. E os senhores da rádio, o que é que iam dizer? Os senhores da rádio... Se calhar devíamos falar... Eu acho que já passaram coisas piores nesta rádio. Eu acho que devíamos fazer um episódio de agradecimento aos senhores da rádio. Sim, dedicado a eles. Este episódio é dedicado a eles, que ouvem o nosso podcast e, sobretudo, a partir do momento em que ultrapassa a barreira dos 10 minutos, começam... Lá estão estes gajos a ultrapassar os 10 minutos. A ultrapassar o tempo. Posso? 10 minutos aguenta-se mal. Sim. Agora, mais do que 10. Depois disso, eu começo a fazer contas à vida, não é? Quer dizer, nós estamos aqui num tempo limitado e eu tenho de ouvir mais 5 minutos por episódio destes dois. Ok. Mas eu acho que podíamos definir aqui, se calhar, estabelecer uma tabela para podcasts ou programas de rádio, se calhar podcasts, por temática, qual é que é o tempo ótimo para se ouvir um podcast, por exemplo, destes aqui, do que estamos a fazer. Qual é o tempo ótimo? Se tu tivesses de editar a ser uma coisa mesmo... Tempo ótimo? Acho que pelo feedback que temos, 5 horas. 5 horas. As pessoas dizem sempre que sabe pouco. Menos os senhores da rádio. Os senhores da rádio. Mas a população em geral, as milhares de pessoas que seguem isto e que nos seguem no Instagram, é sempre a mesma queixa. Vocês falam tão pouco. É? Eu gostava tanto de ficar a ouvir aqui. A minha recomendação é... ouçam um episódio, o último que saiu, e depois ouçam todos do início. Muitos já se esqueceram. Ou então acumulem. É o que eu faço com podcasts pequenitos que eu gosto. Sim, do Brunaleixo. Eu ouço sempre aos 10. Sim. É a única forma dos pequenitos que eu gosto, porque também me custa ouvir, e os deles então são mais pequenos, são 3, 4 minutos. 4, 5, quando... os senhores da rádio devem se queixar com os 5 minutos deles. Mas eu chego a ouvir o podcast de 1 hora, 2 horas, na boa. Correto, mas quando são esses pequenitos, isso acontece. Agora, se for um podcast daqueles de true crime... Já há muito que não ouço. Mas o tempo ideal para isso? De 1 hora. Episódios de 1 hora. Mas episódios... Sabes como é que eu faço a conta? Há o tempo ideal podcast para mim. É uma viagem ao VAR Porto, por exemplo. Sim, eu também faço isso. Eu ficava chateado, por exemplo... Se der para mim, para cobrir uma viagem inteira, excelente. Sem ter de mudar. E ir sempre a ouvir a mesma coisa. Eu ficava chateado quando ouvia Quando andava de carro e ouvia o podcast do WTF, que aquilo normalmente são entrevistas de 1h30, 2 horas, e eu só conseguia ouvir a primeira meia hora e eu pensava, preciso mais 2 viagens, mesmo as 2 viagens não me davam para ouvir um episódio inteiro, e ficava chateado, porque gosto de ouvir depois também tudo seguido. Mas o podcast mais popular do mundo é 3, 4, 5 horas de episódio. Ok. O Joe Rogan. Anda por aí. Ok. Muito bem passado. Sim, são horas muito bem passadas. Muito bem passadas, sim. Que é a ideia de... E se de repente um molusco vivesse dentro da cabeça do Joe Rogan e lhe tentasse ensinar coisas novas? Basicamente é isso. Tens ali um chimpanzé, não é? Mesmo. Sim. De aspecto e de mentalidade de tudo. Certo. E que está ali a falar com pessoas e a concordar com tudo que elas dizem.
Sim, Não é? é isso. Sim, vou gostar. E esse podcast é o mais conhecido em todo o mundo? É o mais popular, sim. É? Então a Spotify pagou 100 milhões ou algo que foi para ter a exclusividade. A Sim, sério? Um absurdo, sim. Uau! Ficas a saber. Ok. E esta informação deprimente. Sabes que eu já ouvi cerca de 20 minutos de um episódio dele. Eu no início, eu confesso que eu ouvia. Mas dessas 3 horas? Sim, e ouvindo, não estava 3 horas a ouvir, mas ia ouvindo quando ele entrevistava assim comediantes que eu gostava. Quando ele começou a tornar-se assim mais político, sabes? E eu a perceber, não, este tipo não é assim tão inteligente quanto isso. Eu não é ouvir pessoas que eu discordo. Sim. Eu se ouvir uma pessoa que discordo, mas achar que ela sabe estar a falar, ok. Sim. Agora, é ver um burro a falar, sabes? Sim. E eu, pá, não, cala. E depois a cena dele é sempre... o que ele é conhecido é por falar de DMT, não é? Das experiências... como é que se diz? Psicadélicas que ele teve e de como isso mudou a perspectiva dele das cenas, percebes? No fundo ele teve uma experiência no século XXI que a malta toda teve nos anos 60 em São Francisco, é isso? Mas estás a falar da Oprah dos tempos modernos. Em A termos de Oprah? influência, é É? o Joe Rogan. Ele tem assim tanta influência? Tem. Ok. É pena, mas tem. Quem é o nosso Joe Rogan? É o Rui Unas? É. Certo? Sim. Ok. Que é uma pessoa que está sempre a aprender naquele podcast. Vês? Hã? É verdade, adotou essa coisa dele. O Rui Unas não era assim. Pois não. O Rui Unas não era o que é neste momento. Mas esse princípio do... que é uma forma preguiçosa, mas que é um princípio. O princípio do programa é eu não me vou preparar Sim. para depois ir aprendendo ao longo do programa para isto ser uma conversa. É um péssimo princípio. Para mim é. Ok. Para mim é. Eu sou da velha escola. Eu prefiro Mark Maron, não é? Epá, O Mark Maron pelo há menos dúvidas. falava dele, não é? Não era falar dele, era... Mas mesmo quando entrevista, Era prepara-se. empático, não é? Não era um gajo que ficava... sim, realmente, sim. É isso. Sim, e quando não concorda, diz, não é? Mas também confesso que já não ouço há muito tempo. Acho que o Conan O'Brien tem um podcast de entrevistas também muito bom. Sim. E eu às tantas era capaz de gostar porque eu gosto muito dele. Pá, mas não dá tempo. Ok. Não dá tempo. O que eu fazia também, o que eu faço com alguns podcasts que são assim maiores e que saem com mais frequência é ouvir em velocidade acelerada. Eu já descobri... Em 10 vezes. É assim que eu ouço este podcast. Não em 10 vezes. Mas é assim que eu ouço este podcast. Em velocidade acelerada? Em velocidade acelerada. Tu ouves este podcast? E ouço às vezes... para fazer uma coisa que alguém tem de fazer, que é fazer post no Instagram, sabes? Sim, sim. Sim. Instagram.com/alegria de viver podcast. E ouço a velocidade acelerada e é fixe porque parecemos muito mais inteligentes do que aquilo que somos. A sério? Sim, parece que está ali, percebes? Em termos de eloquência. Sim, somos mesmo eloquentes ali a falar mesmo rápido. Não, Porquê que tens o telemóvel na mão? Vício. Não é aquela coisa de... de... Parecias-me agora um... Sim, agora estou a ser filmado. Um yuppie. Estou aqui a responder a e-mails. Com pressa. Ok. Então dizes... Eu ia dizer uma coisa que era... Na questão dos podcasts policiais, também já houve uma altura... Que eu ouvia bastante e acho que se criaram séries a partir de podcasts. O Serial, não é? Deu origem a uma série. Deu. E aliás, já houve podcast a dar origem a séries de ficção. Ok. Sim, há podcasts de ficção também. Ok. Sim, eu sei. Há aquela série de música que está na Netflix, que eu agora... Song Collider, acho que é. Não conheço. Em que eles vão falar com um artista sobre uma música dele. Vão explorar a música, os instrumentos, a história por trás da música, etc. É fixe. Ok. Por exemplo, um episódio que eu gostei foi eles a explorarem a Hurt, dos Nine Inch Nails. Ok. Sim. Esse é o que está... Como é que as músicas foram feitas? Sim. Ok. Conta um bocado a história da banda, Já vi. o que é que a música quer dizer, como é que eles fizeram a composição, a letra. Eu acho engraçado isso mesmo em músicas que eu não gosto. É engraçado explorar esse processo criativo. E isso começou por ser um podcast. Um que dava um filme engraçado, eu ouvia um podcast... ouvi uns episódios e ri-me bastante com aquilo que é My Dad Wrote a Porno. Conhece esse? Eu conheço, nunca cheguei a ouvir. Pronto, mas que era mesmo
Uma pessoa que tinha descoberto Sim. o que o pai tinha escrito. Um romance de Sim, mas soft. já tem uma série de temporadas disso e tem espetáculo ao vivo e tudo. Tem? Tem. Ok. Pá, não sei como é que eles estão a explorar isso, não faço ideia. Ok. Mas há também, por exemplo, um episódio de This American Life que já deu uma série. Aquela série da Netflix. Epá, agora já não me recordo. Mas a Netflix também faz tudo, não é? Faz tudo. Mas essa série é fixe. Que é uma série de uma rapariga que foi violada e que se queixou, toda a gente tinha sido violada, ninguém acreditou nela. E pronto. E tinha sido porque ela tinha um passado complicado e pronto. Ela disse que tinha sido. Depois mas isso disse foi na Europa? Não, nos Estados Unidos. Depois disse que afinal não tinha sido mesmo, mas começaram a atacá-la e ela... acabou por negar que tinha acontecido alguma coisa para não ter de submeter àquelas questões. Sim. E foi completamente atacada por causa disso. E Ok. pronto, depois tinha sido mesmo, não é? E isso é uma série. Quando ouvires este episódio, pesquisa qual é essa série para meteres no descritivo do Instagram. Sim. Está bem? Sim. Porque os senhores da rádio estão... Então, não, fica a série. Quem quiser, olha, vai ao Instagram e mande mensagem. Está bem. Que eu pesquiso e depois digo. Tá? Sim. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.